O Fórum Econômico Mundial sem o Klaus Schwab é mais ou menos como o McDonald's sem o Ronald ou a Havan sem o velho. É difícil processar. O Schwab virou a face evidente do fórum com seu jeito e sotaque lá de vilão de Hollywood e mensagens que deixavam a maior parte da direita conservadora com vontade de entrar pela tela para pegar o bicho pelo gargumilho, como se dizia antigamente. Mas se o Herr Schwab vai deixar a presidência do Fórum Econômico Mundial na virada do ano, e um monte de gente começou a fazer suas apostas, né? Assim que ele anunciou, foi imediato, as dúvidas começam a surgir. E aí, o que é que vai dar dessa história? E é isso que nós vamos discutir em 3, 2, 1. SDV Flash. Se o Klaus Schwab, depois de sair da presidência do Fórum Econômico Mundial, se mudasse para uma ilha deserta no Pacífico, cercado de seguranças vestidos de preto, armado até os dentes, e aí tivesse aquela famosa gruta para entrada de lanchas de alta velocidade e tal, aquela coisa toda, ninguém ia estranhar, né? Mas o que acontece é que o Schwab, na verdade, sai da liderança e passa para o Conselho do Fórum Econômico Mundial, ou seja, continua com enorme peso, mesmo com seus 86 anos. Vaso ruim não quebra. Mas pensa o seguinte, e aqui não é uma teoria conspiratória não. O que é possível saber dos bastidores de uma entidade nada transparente como o Fórum Econômico Mundial e que vive de contribuições anuais de grandes empresas de todo o mundo? Inclusive, não sei se vocês sabem, Petrobras, Bradesco, Itaú, Banco Safra e outras daqui do Brasil também. É uma entidade que vê entrar em seus cofres aproximadamente 390 milhões de dólares por ano e que pouco se sabe sobre as suas despesas. Como é que se vai ter alguma ideia do que é o bastidor por lá? Não sou eu aqui que vou ficar chutando sobre o tema, tá? Legisladores suíços andam bem pistolas com o fato do país colocar dinheiro no evento de Davos e ainda gastar os tubos com segurança no local anualmente, sem saber se o pagador de imposto suíço está gastando dinheiro para pagar salário milionário ou para fazer caixa para a fundação, tá? Então, assim, não é uma questão de dizer, eles não são transparentes porque eu acho, é porque os próprios legisladores suíços também acham. Então, será que o governo suíço não deveria, ao invés de gastar dinheiro com os caras, cobrar os custos da segurança do evento? É uma discussão constante por lá. Pois é, não tem transparência nenhuma. E interessante como essa turma que gosta de dizer como cuidar do mundo tem uma certa dificuldade de pagar suas próprias contas, né? É bem típico. Mas o problema do Fórum Econômico Mundial vai muito além do salário do Klaus Schwab. Ele aponta para teorias conspiratórias, entre aspas, posteriormente comprovadas, como por exemplo a do Grande Reset. Nós fizemos um longo episódio sobre o tema nos idos lá de 2020 e na época estranhamos que até alguns comentaristas mais, digamos, conservadores tratavam o tema com certo desprezo. Que isso, tal, teoria conspiratória, esse pessoal de podcast mirim querendo chamar atenção. Não era, né, gente? Era verdade. E mais tarde o que se viu foi o Fórum Econômico Mundial também aproveitar a pandemia para vender as maravilhas do Grande Reset, o que de novo foi tornado teoria conspiratória e não era, né? Ora, se mal e porcamente a gente consegue acesso a algumas informações financeiras da organização, imagine então os bastidores políticos dela, formado por Schwab e seus protegidos mais próximos, tá? Então a ideia aqui é cutucar todos os lados e tirar um mínimo múltiplo comum possível entre as fontes de informação. A primeira percepção relativamente comum entre todos que acompanham o Fórum Mundial mais de perto é que o Schwab vai manter muito poder. Até porque certamente será ele que dará a palavra final sobre a sucessão depois dos seus mais de 50 anos no comando. O segundo ponto que já começa a aparecer é que por mais que o Klaus Schwab reine, ele tem alguns grupos dissidentes dentro do seu reino e esses dissidentes têm diferentes roupagens. Uma coisa que deve ser percebida é que aqueles que protegem e deram poder ao vilão de filme aí, é que certamente parte deles não anda muito satisfeito com seu desempenho. De alguns anos para cá, Davos perdeu um pouco de relevância em termos, vamos dizer assim, de marca, a ponto de não ter nenhum grupo, por exemplo, agora em 2024, de chefes de estado de peso que visitaram lá o evento, tá? Não teve não. E pior, um dos seus convidados, vindo de um país teoricamente menos importante, desculpe os argentinos, como foi o caso do Javier Milei, foi lá e ainda espinafrou todo mundo, foi uma maravilha.
2024 também foi o ano em que o fórum resolveu dar uma passada de pano, tentar ficar um pouco menos feio as coisas, tentou fazer um pouco as pazes com a direita internacional e chamou o presidente da Heritage Foundation, lá o Kevin Roberts, que no final também foi lá e num discurso espinafrou os caras, tá? Tudo errado. Aliás, a gente traduziu esse vídeo do Kevin Roberts na época, um trecho do discurso dele, de um debate que ele teve lá, muito bom, por sinal. A tentativa, então, de dar uma maneirada nas pautas progressistas foi de buscar um público um pouco mais, vamos chamar, diverso, não no conceito deles, tá? Pelo menos isso publicamente, a gente não acredita isso em termos práticos. Por exemplo, o pessoal analisa o seguinte, no programa do fórum, a expressão ESG, né, a famosa, apareceu 2 vezes no programa de 2022, uma vez em 2023 e nada em 2024. E a palavra diversidade foi usada 5 vezes no programa de 2022, 4 vezes em 2023 e só uma em 2024. Isso é uma mudança de curso, tá, gente? Vale lembrar que o fórum também é irrigado com dinheiro da nobreza árabe, que está bem de saco cheio com um discurso permanente sobre os horrores dos combustíveis fósseis, que é a vida dos caras. Ou seja, existe uma grande chance de ver essa linda forma de rendimento, vindo dos países árabes, ir embora muito em breve. Então, com menos dinheiro, com menos importância, o que pode acontecer com Davos? Ficar mais irrelevante. E isso irrita aquela parcela dos seus financiadores que desejam um Fórum Econômico Mundial pujante para empurrar suas ideias goela abaixo da humanidade. É um problemão. Como é que você vai acomodar todo mundo junto nisso? Portanto, o que é certo é que o Klaus Schwab não decidiu de uma hora para outra do tipo, vou embora, tá? Tô saindo, cansei. Mas que esse movimento tem sido preparado já há algum tempinho e, pois é, como de costume, os grandes planejadores globais têm o defeito comum de terem planos para todo mundo, mas não conseguem ter planos para eles mesmos, para a própria casa. É uma versão, sei lá, esteroides do revolucionário da internet que não sabe fechar o registro do banheiro, sabe como é que é? Essa semana tem uma nova bomba que parte dessa desorganização da saída do Schwab é que antigos e novos funcionários do Fórum Econômico Mundial botaram a boca no trombone, quer dizer, mais ou menos porque essa turma diz abertamente que tem medo de desafiar publicamente Schwab, porque pode ser perseguido depois, tá? A turma tem medo mesmo. Mas enfim, esse pessoal tem acusado não só ele, como a cúpula da organização como um todo, de praticar assédio com mulheres, demitir mulher grávida, colocar profissional não branco em uma lista, digamos assim, de menor importância, tá? Pois é, em outras palavras, os famosos defensores da ESG aparentemente não querem ter negros no comando, somente nas palestras, né? Inspiradoras, né? E, então, teoricamente, seriam machistas e racistas. Ora, quem diria, né? Quer dizer, qualquer um diria. Pois é. Bom, e o que isso pode apontar? A bem da verdade pode apontar 2 coisas. A primeira, essa seria uma forma de grupos internos torpedearem o poder de Schwab, basicamente, ou seja, por meio de críticas, né, por acusações, e enfraquecer o alcance dele no processo sucessório. Considerando que Schwab tem o mau costume, e aliás, né, vários líderes autoritários praticam isso, né? Eles não geram crias, eles não geram sucessores, porque eles têm medo de ser engolidos por esses sucessores um dia, né? Então, como ele não tem uma base de proteção de, vamos dizer assim, crias fortes, a posição dele se complica, ele fica isolado. Para quem não se lembra, por exemplo, de outras figurinhas autoritárias, perfil semelhante, né? A Merkel era assim, e o Lula é assim, né? É um estilo bem conhecido. A Merkel, quando saiu como é que chama lá? Da CDU, né? Da Democracia Cristã, e se aposentou, ela deixou o partido em frangalho. E o Lula, quando se aposentar aí, vai deixar o PT também na lona. O Schwab, depois de mais de 50 anos de comando, também pode deixar o Fórum Mundial em maus bocados também, tá? Então a hipótese 1 é que o vazamento dessa história de assédio, racismo, etc. seja coisa de dentro dos seus rivais mais poderosos. E a segunda possibilidade é um efeito que tem ocorrido em outras empresas, como por exemplo as Big Techs. Essas estruturas corporativas super woke, elas têm se alimentado, como é que eu posso dizer, de uma base woke, funcionário woke, gerência woke. É impossível você ter um ambiente super woke gerido por pessoas normais, tá? Pessoas com algum tipo de
inteligência e racionalidade. Então você tem que encher esse espaço corporativo de imbecis que falem a linguagem que você quer que seja ouvida pelo mercado. E o problema é que essa turma, uma hora cedo ou tarde, eles se voltam contra a estrutura. E isso também pode ser um ponto. Ou as duas coisas, tá? Poderosos rivais incentivando a base operacional super woke para abrir o bico e falar mal da atual gestão do Fórum Econômico Mundial. Isso é de fundamental importância, porque com a saída do Schwab, com o Schwab enfraquecido, a nova cabeça do Fórum Econômico Mundial pode mudar o curso das coisas e aí vem novos chutes. Chute no duro, tá? Uma parte acredita que o Fórum Econômico Mundial vai ficar mais soft e que isso vai significar o início do fim da fase mais literalmente fascista da instituição. Seria importante. Ou que vão colocar sangue novo para dar o golpe final dessa grande aliança corporativista para que eles consigam finalmente o objetivo de assumir o controle das instituições globais de vez e que a gente vire definitivamente só um número desimportante em um grande quadro cheio de gráficos e tabelas, tá? A gente passa a ser só aquele pontinho lá. Fim da democracia como conhecíamos de vez, tá? Então, são lados opostos, tá? Ou a coisa ficou feia, vão ficar soft, eu acho mais improvável, ou vão tentar meter o pé no acelerador de vez agora, já que a coisa tá dando água. Se for esse segundo caso, que não é improvável, então, um grande candidato para assumir a coisa toda, ou seja, ser o novo líder do Fórum Econômico Mundial, seria o, aspas, pensador Yuval Harari. O Harari, como bem definiu meu colega lá do Contra a Cultura, é um transhumanista, decadentista, ateu, neoliberal, elitista, leninista, globalista. É isso aí. O Harari aceita que estamos caminhando para um período em que o fluxo de dados se sobrepõe a nós, humanos, como se fosse uma religião, tá? O dadoísmo, vamos chamar assim. Eu confesso para vocês que não tive o menor interesse de ler o livro de maior sucesso dele, que é o Sapiens. Eu tenho certas ressalvas com pessoas que veem o futuro com a preocupação para aqueles que eles chamam de classe inútil, né? Useless class, que é o que ele fala. Ou seja, pessoas que nós vamos ter uma grande fatia da população que não serve para nada, que vai ter que ser entretida de alguma forma. Porque por causa da AI e de outras formas de tecnologia que vão tornar grande parte das pessoas que trabalham hoje em cidadãos, pessoas inúteis. É uma classe inútil. É interessante o conceito, né? Principalmente uma pessoa que acha que, ele mesmo já falou, direitos humanos, uma bobagem criada da cabeça da pessoa. Para que direito humano? Eu não entendo isso aí. Pois é, esse é o Yuval Harari. O Harari é a epítome daquilo que eu considero ser humano desprezível e é representante do mal, com M maiúsculo, esse mesmo. E talvez até por isso ele tenha mais espaço ainda agora no Fórum Econômico Mundial, já que o pensamento elitista extremista dele já era muito bem aceito pelo Klaus Schwab. Ele era um dos tutores ali, dos caras que estavam sempre buzinando na orelha dele. Ou seja, talvez o filho do rei, como naquelas histórias antigas, seja, por incrível que pareça, pior que o rei. Mas não vamos esquecer, o Fórum Econômico Mundial não é só o Schwab, mas a representação da cabeça dos seus principais financiadores. Será que, por exemplo, figurinhas indigestas como o Bill Gates, o Larry Fink, lá da BlackRock e outros também não acham essas ideias do Yuval Harari bacana? Pois é, eu tenho certeza que sim, para falar a verdade. Um monte de pessoas vivendo com renda mínima, passando seus dias olhando para telas de computador como se fossem imbecis, se degladiando em torno de ideias que não servem para nada, ou, sei lá, jogando. Me parece um bom plano para esses caras. Deixa esses caras aí se matar, se drogando, fazendo bobagem o dia inteiro da vida deles, que assim eles vão ser cada vez mais inúteis e a gente pode controlar melhor. Por isso, é importante sim acompanhar como vai ser a sucessão do Fórum Econômico Mundial. Definitivamente acho. O príncipe herdeiro do vilão do James Bond aí vai dar uma pista para a gente descobrir para onde a super elite quer que a sociedade caminhe e dessa forma a gente se prepare, conforme o caso, para antecipadamente falarmos não para as ideias que vão vir de lá. Tá bom? É isso aí. Vamos fazer então rapidinho o nosso jabazinho. Lembrando que temos o nosso Pix, 10 milhões de reais, qualquer valor, pingado não é seco. Ou também falar da nossa loja do Saindo da Bolha,
associando nesse caso específico desse episódio de hoje ao nosso e-book Trelendo Teorias Conspiratórias. Vale a pena? Tem tudo a ver, tá bom? Passa lá, lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Flash SDB acabou, fique em paz. Saindo da Bolha.